Senhor, abençoe a tua palavra agora, Senhor. Quando ela vai ser lida, quando, ó Deus, o Senhor há de trazer luz no nosso coração para a nossa edificação, Pai. Abençoa a tua igreja. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade mesmo para trabalhar em nós por meio da tua palavra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar. E aí eu quero ler com os irmãos 2 versos, ou melhor, 3 versos, o Salmo 150, que é um salmo de adoração, um salmo chamado de doxologia final, verso 1 e o verso de número 2. Salmo de número 150, verso de número 1 e o verso de número 2, depois o Salmo 34, verso 1. Salmo 150, verso 1 e 2, diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos e louvai-o consoante a sua muita grandeza. Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Senhor, faz com que esse louvor esteja sempre aos nossos lábios, ó Pai. Em todos os momentos, ó Deus, independente das circunstâncias, mas que nós possamos adorar o Senhor na beleza da tua santidade, Pai. Obrigado, ó Deus, por esta palavra. E traga, Senhor, luz ao nosso coração. E ensina-nos, ó Deus, nessa noite, a adorar o Senhor como o Senhor merece. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Uma das bênçãos mais tremendas de Deus, que Deus nos concedeu, é o privilégio da adoração. Mas muitas vezes nós pensamos assim: pastor, mas eu não sei cantar. Diz aí por aí, eu sou uma voz de taquara rachada, né? Eu não sei cantar. Mas adoração não é isso. Adoração não é eu saber cantar. Adoração é um estilo de vida quando eu coloco a minha alma naquilo que eu estou expressando. Adoração, ela transforma o adorador em alguém semelhante ao seu Deus. Através desse jeito de viver, o adorador vai alcançando um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Mas o que é intimidade? A palavra intimidade também poderia ser traduzida como confidencialidade ou segredo. Para quem contamos os nossos segredos? Para amigos íntimos. Ser um adorador é ser amigo de Deus. Alguns exemplos que vieram na nossa mente, que vêm na nossa mente de pessoas que tiveram intimidade com Deus, nós podemos ver Davi. A adoração é uma linguagem que conecta o coração humano ao coração divino. Desde o princípio, Deus sempre buscou adoradores. Não apenas pessoas que o servissem. No Éden, o homem vivia em comunhão perfeita com o Criador, expressando adoração por meio da obediência e da presença constante. Mas após a queda, o sacrifício e o altar se tornaram símbolos de adoração restaurada. E ao longo das Escrituras nós vemos Deus se revelando a homens e mulheres que souberam adorá-lo em espírito e em verdade. Davi, o caso que nós já citamos, por exemplo, foi um homem segundo o coração de Deus. Porque entendeu que a adoração não era apenas um cântico, mas uma entrega total. Uma entrega total, não parcial. Uma entrega de tudo aquilo que nós temos, com todo o nosso fôlego, com todas as nossas forças. Sabe, meus irmãos e irmãs, Deus está procurando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. No Novo Testamento, Jesus aprofunda esse conceito, dizendo que o Pai busca verdadeiros adoradores. Então, se o texto de João capítulo 4, versículo 23 diz que o Pai procura verdadeiros adoradores,
é porque tinha adoradores falsos. Tinha adoradores que adoravam a Deus só da boca para fora, mas o coração estava distante dele. Essa busca revela o anseio divino por intimidade. Adorar é mais do que cantar. É viver de forma rendida em santidade, amor e submissão. É viver com o coração voltado para o trono. Adoração é um reflexo de um relacionamento genuíno com Deus. Por isso, nessa noite, nossa meditação, nós estamos falando sobre relacionamento. Então hoje, o texto hoje, nosso pensamento hoje é de que adorar é um relacionamento com Deus. Como anda o altar da adoração? O Senhor Jesus, Ele vai nos dizer que adorar em espírito e em verdade é um desafio do nosso dia a dia. E no versículo 23 e 24 de João capítulo 4 vai dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós poderíamos ligar esse texto com o Salmo 95, verso 6, para dizer, irmãos, que a verdadeira adoração não depende de um local, não depende de circunstância, porque era nas circunstâncias adversas que Paulo escreve a carta aos Filipenses. É nas circunstâncias adversas que Paulo e Silas estavam lá na prisão e adorando ao Senhor, enquanto eles cantavam louvores ao Senhor, a porta da prisão se abre. A adoração não depende do local, mas depende do nosso coração. Depende da nossa disposição. Então a adoração não depende de um local, então não depende da igreja. Não é só adorar a Deus na igreja, mas adorar a Deus como um estilo de vida, em qualquer lugar onde nós estivermos. A verdadeira adoração, então, não depende de local, mas de uma condição espiritual. Adorar em espírito significa que a adoração parte de um coração regenerado pelo Espírito Santo. E é em verdade, que quer dizer que ela deve ser sincera e não hipócrita. A palavra de Deus diz que os fariseus adoravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava distante de Deus. Estava bem distante. Poderíamos dizer que eles estavam aqui, mas o coração deles estava em Marte. Sabe, meus irmãos, Deus nos chama para uma adoração verdadeira, fundamentada também na palavra, porque tem muita adoração por aí que não está fundamentada na palavra. Tem muita coisa aí no nosso meio gospel, chamado, que poderíamos dizer mais parece um cuspe, e não um gospel. É um negócio assim, um herético, é um negócio sem pé e sem cabeça, é um negócio sem fundamento bíblico. Então uma adoração, ela tem que ser fundamentada na palavra. Então quando nós cantamos um cântico, nós precisamos buscar a base na palavra. Será que é isso que a palavra está dizendo? Será que é isso que está fundamentado nas Escrituras? A adoração genuína, ela transcende a música, do ritmo, ela envolve atitudes, porque o ritmo, ele pode nos levar a movimentar o corpo, ele pode nos arrebatar, mas ele pode afastar o nosso coração de Deus. A adoração genuína, irmãos, ela envolve atitudes do adorador. Atitude do adorador. Eu estou aqui, Senhor, para te adorar.
E aí, alguns irmãos nos ensinam algumas coisas. Às vezes a gente vai em alguns cultos, nas igrejas que dão oportunidade, né? Aí, o irmãozinho lá fala assim, eu quero uma oportunidade. Aí ele vai na frente e começa a louvar a Deus, e às vezes não está sem ritmo, mas ele está expressando o coração dele. Ele está mostrando aquilo que está no coração dele. Ele está mostrando que ele está adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque muita gente pode ser perfeito na música, mas o coração dele está distante de Deus. O profeta Isaías vai dizer, este povo me adora com os lábios, mas o coração dele está distante de mim. Sabe, irmãos, Deus está procurando adoradores. Será que Ele encontra em nós um adorador que não está adorando porque tudo vai bem? Ele não está adorando porque a conta bancária está gorda. Ele não está adorando porque ele tem uma saúde perfeita. Ele não está adorando porque as coisas ao seu redor estão correndo a mil maravilhas, mas ele está adorando, independente da circunstância, quando ele pode dizer, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Ele está adorando porque ele pode dizer, como lá em Romanos capítulo 8, eu sei que nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nada pode me afastar do amor de Deus. Eu sei. Então adora o Senhor, não porque as coisas estão a mil maravilhas, mas eu adoro o Senhor porque Ele merece ser adorado em todo o tempo. Quando a alma, adoração, irmão, genuína, ela transcende a música, envolve atitudes, pensamentos, intenções. Quando a alma se curva diante de Deus, ela se manifesta e transforma. É esses que Deus está procurando. Irmãos, quero lhes dizer algo nesta noite. A verdadeira adoração não se limita no tempo do louvor na igreja. Quando levanto as mãos, não é apenas um gesto, é um espírito se prostrando diante do Criador. Adorar em espírito e em verdade é viver como o que se canta. Porque tem muita gente que não vive o que se canta. Ele canta uma coisa, mas vive outra coisa lá fora. A vida dele é totalmente descompassada com aquilo que ele está cantando. Nós temos uma irmã lá em Limeira, e o esposo dela, diácono temente a Deus, homem de Deus, homem abençoado, o diácono maravilhoso Pedro. Mas o Pedro descobriu um câncer na cabeça. Mas você sabe qual o cântico que essa irmã gostava? O cântico que essa irmã mais gostava era o cântico: te adorarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Não importa a circunstância, em qualquer circunstância. Mas às vezes, pastor, é fácil a gente falar isso quando tudo está bem. Eu costumo dizer assim, quando você passa, né, Fágia, o cartão lá e não tem receio, as notinhas de 50 vêm assim sem problema. Mas quando você passa o cartão lá e diz assim, saldo insuficiente. Aí você fala assim, eu vou tentar 20. Aí você passa de 20, saldo insuficiente. A conta está zerada, está negativada.
é adorar a Deus, irmãos, independente da circunstância. É adorar a Deus, irmãos, porque Ele merece ser adorado. É adorar a Deus, irmãos, porque a adoração, ela abre as comportas dos céus. É adorar a Deus, irmãos, porque quando nós adoramos a Deus, há uma manifestação de glória no nosso meio. Deus não quer performance, Ele quer entrega. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Quando dobramos o nosso joelho, nós estamos declarando: Senhor, Tu és tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Adoração, irmãos, não depende de som, depende de coração. Por isso, nessa noite, o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esses adoradores que Deus está procurando. Deus não está olhando, irmãos, a sua performance. Deus não está olhando a sua roupa. Deus não está olhando o seu cabelo. Deus não está olhando o seu sapato. Deus está olhando é o seu coração. Deus está querendo olhar o seu coração. Aquilo que nós não vemos, porque nós só vemos a aparência. Nós só conseguimos enxergar a aparência. Nós não conseguimos sondar o coração. Por isso Deus, quando Ele mandou Samuel na casa de Jessé, Ele disse assim: Jessé, só que você precisa de ter critério para escolher o novo rei. Porque vai passar muitas pessoas diante de você. Vai passar primeiramente os filhos de Jessé, que são meninos robustos, fortes, guerreiros, soldados. Mas você não vai olhar a aparência, porque a aparência pode te enganar. E como a aparência nos engana, irmãos. Eu já contei aqui esses dias, quando nós estávamos procurando um carro, um automóvel para comprar. Uma pessoa ofereceu um automóvel para nós. E aí eu levei esse automóvel num especialista. E aí ele pegou esse automóvel e bateu na lataria. Aí ele olhou e virou para nós e falou assim: compra não, pastor. Esse automóvel está bonito por fora, mas ele está maquiado. Ele foi batido. Ele foi passado simplesmente uma massa. E se eu estou vendo aqui, só não consegue ver direito. Ele está parecendo muito bonito, mas esse carro, ele é maquiado. Eu não conseguia ver. Tem coisas que nós não conseguimos ver. E é por isso que nós precisamos de olhos espirituais, para poder enxergar aquelas coisas que nós não conseguimos ver. Irmãos, nós precisamos entregar a Deus uma verdadeira adoração. O nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é um culto racional. Mas em segundo lugar, a adoração que atrai a presença de Deus. Há uma adoração que atrai Deus, uma adoração que traz a presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 5. Se o Fádia e a Karine conseguir colocar para nós lá, por favor. Segundo Crônicas 5, 13 e 14.
Está lá. Diz assim: e quando em uníssono, a uma só voz, a um tempo, tocaram as trombetas, e se cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e renderem graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Há uma adoração que atrai a presença de Deus. Há uma adoração que traz a presença de Deus. Há uma adoração que manifesta a glória de Deus. A Bíblia mostra que onde há adoração genuína, há manifestação da presença divina. Quando Salomão também consagrou o templo, os sacerdotes não puderam ficar em pé, pois a glória do Senhor encheu a casa. Paulo e Silas presos adoraram e as cadeias se romperam. A adoração verdadeira cria ambiente para o mover de Deus. Não apenas externo, mas principalmente interno. É a resposta do céu ao coração que se entrega. Amados irmãos e irmãs, nós podemos ainda ver cadeias espirituais se romperem no meio de uma adoração sincera. Quando a igreja se esquece de si e foca em Deus, olha para Deus, adoração para Deus. Não é um show, é uma adoração. Não é uma apresentação, simplesmente é uma adoração. Uma adoração que volta para Deus, que se dirige a Deus. E quando isso acontece, irmãos, a glória de Deus, a Shekinah de Deus baixa. E às vezes em coisas tão simples. A gente quando vai lá com as meninas do DEPEN, e aquelas meninas começam a louvar a Deus lá embaixo, porque uma parte fica na parte de cima que já estão do nível superior e outras ficam na parte mais fechada. E a gente não vai... Não que eu não gosto disso, viu? Eu gosto. A gente não vai com teclado, a gente não vai com contrabaixo, a gente não vai com guitarra, a gente não vai com nada disso. A gente vai com um violãozinho, que é a única coisa que a gente pode entrar. Nem celular nós pode entrar lá. E a glória de Deus baixa naquele lugar, irmãos. Eu falo com o Cássio e eu acho que o Fábio também sentiu isso. Quando a gente sai dali, parece que a gente está vivendo numa nuvem. Parece que a gente está pairando numa nuvem. E a gente quando vê isso, irmãos, a gente vê a manifestação da glória de Deus, a presença de Deus. A gente vê, irmãos, que não precisa de muito para adorar a Deus. Só basta nós abrirmos a nossa boca, irmãos, e começarmos a declarar louvores ao nosso Deus. Quando o negócio parece tão difícil, quando o negócio parece fora de órbita, quando o negócio parece que um redemoinho está entrando ali e tirando tudo fora do lugar. Parece que há uma possessão demoníaca naquele lugar. Parece que o espírito de Saul, o demônio que tomava posse de Saul, parece que chegou naquele lugar. Mas quando nós começamos a tanger a harpa da adoração, há uma libertação, irmãos. Há um mover da graça de Deus. Quando a igreja começa a adorar, quando a igreja começa a dizer: Tu és Deus, somente o Senhor é Deus. Então adore a Deus, não porque está tudo bem, mas porque Ele é digno de toda adoração. E você verá a glória descer.
Em meio às lutas, adore. Em meio à dor, adore. Porque quando a adoração, o Espírito de Deus se manifesta e muda o cenário. Muda o cenário, irmãos. Seu coração se enche de paz. Eu me lembro quando eu era adolescente ainda. Eu ia naqueles cultos, nas casas. A minha irmã, eu disse isso hoje na rádio, a minha família, toda a minha família, tudo da Assembleia de Deus. E eu ia para o culto na Assembleia de Deus com a minha irmã. Aí aquelas mulheres simples, aquelas pessoas simples. Eu lembro de um dos cânticos que eles cantavam. E um dos cânticos que eles cantavam era assim: a minha alma está cheia de paz, glória a Deus. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou, sim, caminhando vou para uma cidade santa. Eu caminhando vou, eu caminhando vou, sim, caminhando vou para uma cidade santa. Eu caminhando vou. Aí eles iam seguindo. Mas aquilo, irmãos, era a glória de Deus. Era só aleluia, glória a Deus para todo lado. Era a presença de Deus, irmãos, em coisas simples. Porque Deus está no simples. Deus não está no complexo. Claro que nós podemos fazer no complexo e Deus pode se manifestar no complexo. Deus pode se manifestar através dessa live que vai ser colocada nas redes. Deus pode se manifestar através deste momento. Mas Deus, irmãos, Ele é Deus. Ele se manifesta às vezes lá na tua casa, quando você estiver no secreto com Deus. Quando o negócio parece sair fora do lugar, você começa a adorar o Senhor. Quando o diabo começar a te cutucar, quando o inimigo começar a querer te enfurecer, você possa dizer em alto e bom som: o meu Deus é maior. E você começar a adorar a Deus, você começar a glorificar a Deus. E eu posso dizer com toda certeza que o diabo vai bater em retirada, porque o diabo não resiste o louvor. O Espírito de Deus, irmãos, Ele se manifesta e muda o cenário quando começamos a adorar ao Senhor. Eu não sei quais são os cenários que você está vivendo, mas eu sei que Deus pode mudar. Mas eu encerro dizendo que a vida como expressão contínua de adoração. Uma vida como expressão contínua de adoração. Não somente em alguns momentos. Adorar não é um momento, é um estilo de vida. Paulo nos ensina que cada atitude, palavra e pensamento pode ser um ato de culto. O cristão que entende isso vive continuamente em comunhão com Deus, porque a sua vida inteira se torna um altar. Quando adoramos com o viver diário, perdoando, amando, servindo, obedecendo, estamos dizendo a Deus: tudo é teu. Essa é a adoração que o Pai busca. Irmãos e irmãs, muitas vezes pensamos que adorar é apenas cantar um hino bonito, mas a verdadeira adoração começa quando terminam as músicas. Adoração é o que você faz depois do culto, quando você perdoa alguém que te feriu, você está adorando. Quando você ama quem não merece, isso é culto. Nós precisamos, irmãos, dizer: Senhor, faz da minha vida uma canção que te agrade. A verdadeira adoração é quando cada passo, cada palavra, cada gesto reflete em Cristo. Adore o Senhor no trabalho. Adore o Senhor na família. Adore o Senhor nas escolhas. Que a nossa vida seja um louvor constante que nunca se cala. Concluo que a adoração
é o maior sinal de intimidade com Deus, pois revela quem Ele é para nós. Quem Ele é para você? Quem é Deus para você? Eu espero que Deus não seja para você aquilo que aquela apresentadora famosa disse: somente um cara lá de cima. Espero que Deus seja para você não aquilo que aqueles religiosos dizem. Ele é simplesmente o construtor do universo. Ele é tudo, irmãos. Ele é tudo para nós. Não se trata de ritos. Não se trata de melodias ou emoções, mas de entrega e rendição. Deus procura adoradores porque o adorador verdadeiro é aquele que se deixa moldar pela presença dEle. Adorar é reconhecer o senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Quando nós, como igreja, aprendemos a adorar, o céu responde com a presença, transformação e poder. Que a nossa adoração suba, irmãos. Suba como incenso suave diante do trono do Altíssimo, e transforme cada coração em um altar vivo. A verdadeira adoração não termina no cântico. Ela continua na obediência, no amor e na santidade. O que eu posso aprender com isso, pastor? Quais as lições práticas para que eu possa estreitar esse meu relacionamento com Deus em adoração? É entendermos que a adoração é a linguagem dos íntimos de Deus, não apenas um ato público. O fariseu batia no peito e dizia: eu não sou como esse pecador. Adorar em espírito, irmãos, e em verdade, é viver com sinceridade e rendição. Não maquiado. Eu sou o que sou. Eu não preciso de fazer performance diante de Deus. Eu não preciso de parecer diante de Deus, porque lá no Salmo de número 139 diz assim, que o Senhor sonda e me conhece. Ele conhece o meu levantar e o meu deitar. Antes que qualquer palavra saia dos meus lábios, Ele já sabe todas. Ele entra no meu pensamento. Vocês sabiam que o único lugar, a única coisa que o diabo não consegue entrar no seu pensamento? Por isso ele fica esperando uma palavra sua. Porque ele não pode entrar no seu pensamento, mas Deus entra no seu pensamento. Ele consegue saber o que você está pensando agora. Ele sabe se o seu pensamento está aqui ou está acolá. Então adorar em espírito é viver com sinceridade e rendição, irmãos. De ser quem nós somos diante de Deus. Terceiro, entendemos que Deus não busca cantores. Deus busca corações que sejam entregues a Ele. Tem um cântico que a gente diz: te dou o meu coração. Te dou tudo o que eu tenho. Se arrancar o seu coração, o que acontece? Você para de viver. Seu coração para de bater. E eu dou para o Senhor a minha vida. Entrego para o Senhor a minha vida. Entrego tudo. Entrego o meu passado, meu presente e meu futuro. Eu entrego a minha casa, entrego os meus filhos. Eu me rendo aos seus pés. Deus não está buscando cantores.
Vocês acham, às vezes a gente pensa, Deus só está buscando adoradores como Fernandinho, como Isadora, como Maria Marçal. Deus está buscando você como um adorador a Ele. Porque onde há adoração genuína, a presença manifesta do Espírito vem. Quando a igreja começa a adorar, irmãos, e a gente sente isso. A gente sente quando há uma manifestação da presença do Espírito Santo. A adoração verdadeira, irmãos, ela quebra cadeias e muda atmosferas espirituais. Faz uma experiência. E a gente já teve essa experiência lá em Araporã. Quando nós chegamos na casa de uma senhora, e o inimigo, o Satanás, o capeta se manifestou na vida dela, no corpo dela. Enquanto eu e o pastor Sebastião estávamos lá orando, clamando, um grupo estava adorando. Porque a adoração liberta. Quando você começa a adorar, irmãos, o cenário muda. As atmosferas espirituais mudam. A verdadeira adoração, irmãos, não depende de circunstâncias, mas de convicção. De dizer, meu Deus é maior. Maior do que tudo. Meu Deus é maior do que qualquer força que possa existir. O adorador verdadeiro, ele não busca emoção, mas ele busca comunhão. Porque, irmãos, emoção passa. E como passa? Pessoas movidas por emoção passa. O vendedor sabe disso. O vendedor sabe disso tão bem, porque o vendedor, quando você chega ali, ele quer te pegar nos 20 primeiros segundos. Se você chegar num local para comprar uma coisa e você falar assim, não, eu volto depois, você sabe o que o vendedor diz? O vendedor diz assim, ele não volta mais. Porque ele não vai ser movido pela emoção. A emoção te leva a comprar. Eu já disse isso aqui, uma vez eu fiquei apaixonado por um salame italiano, e aquele salame italiano era caríssimo. Imagine que um salame normal, ele custasse mais ou menos R$30, aquele lá custava 100. E eu quero esse salame italiano, eu quero experimentar esse negócio, eu quero comprar esse negócio, é caro, então deve ser bom. Eu cheguei e comprei, o negócio ficou lá até estragar, porque eu fui movido pela emoção. É por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O coração nosso nos engana, as nossas emoções nos enganam, e elas passam, irmãos. Elas passam. O novo fica velho. A TV nova fica velha. O sapato novo fica velho. O sofá novo fica velho. Mas o Senhor nunca envelhece. O Senhor nunca passa. Ele continua o mesmo. E Ele é digno de adoração. E o altar da adoração deve estar deve estar aceso diariamente no coração do crente. Toda vida que reflete Cristo
é em si uma canção que agrada a Deus. E a adoração, ela não termina no templo, ela continua no cotidiano. A adoração que termina no templo não é adoração. E quando a igreja aprende a adorar, os céus se manifestam em glória. Então que nessa noite Deus faça de nós um verdadeiro adorador. Porque é estes que o Senhor está procurando. Um adorador por excelência. E eu quero ser. Que esse seja o meu desejo. Para que nós podemos nos relacionar com Deus por meio da adoração. E aí da adoração pode brotar uma canção. De repente você entra lá e Deus começa a te dar uma letra de uma música. E uma das músicas mais marcantes é uma música que diz assim: vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Então vamos adorar a Deus, irmãos, em tempo e em fora de tempo, porque Deus habita no meio dos louvores. Que Deus faça de nós um adorador por excelência. Que Deus faça de nós aqueles que o Senhor está procurando, alguém que o adore em espírito e em verdade. E você pode entrar lá. Espírito não está marcado com E minúsculo, ele está marcado com E maiúsculo. Não é o meu espírito carnal, é o Espírito de Deus que Ele colocou em mim para ser um adorador. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça adoradores por excelência. Em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça e fecha os seus olhos. Eu não sei quais são as circunstâncias que você tem vivido. Eu não sei quais são as prisões que você tem enfrentado. Talvez seja uma prisão emocional. Talvez seja uma prisão de uma enfermidade física. Talvez seja alguém que esteja te atormentando. Mas hoje há uma atmosfera de louvor, de adoração aqui neste lugar. Há trombetas de Deus tocando neste lugar, nesta noite, soando, para que a Shekinah de Deus baixe sobre este lugar. Para que haja uma voz do Espírito dizendo: hoje veio salvação para essa casa. Hoje veio libertação para essa casa. Hoje o Senhor está querendo fazer da tua casa um altar de adoração. Hoje o Senhor está querendo fazer da tua casa um altar de adoração. Hoje o Senhor está querendo fazer da tua vida um altar de adoração. Ele está querendo nesta noite restaurar o altar da adoração. Que às vezes foi quebrado pela circunstância. Mas Ele diz: eu sou o restaurador.
Eu sou aquele que muda a circunstância. Senhor, sopra neste lugar, nessa noite. Ó Deus, que essa palavra, ela possa, Senhor, ter caído no coração de cada um de nós nessa noite, Senhor. Gerando em nós, pela mediação do Teu Espírito Santo, ó Deus, verdadeiros adoradores. Verdadeiros homens e mulheres, ó Deus, que Te adorem em espírito e em verdade. Deus, não deixe com que o nosso coração nos engane. Não deixe, Senhor, com que as circunstâncias fechem os nossos lábios. Mas que se alguém aqui nesta noite, ó Deus, está passando por uma prisão, como Paulo e Silas estavam, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, diante do soar da trombeta, haja um romper das cadeias nessa noite. Haja uma manifestação da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Pai. De uma maneira muito especial nessa noite, Pai. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que vieram aqui, Pai. Eu oro, ó Deus, porque eles largaram tudo, Pai. Talvez a mulher largou, Senhor, a roupa para lavar, a roupa para passar, a louça para enxugar, para guardar, para estar aqui nessa noite, Senhor. Eu oro por elas, oro por eles, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, pela vida do Teu servo, presbítero Júlio, pela vida da Lu, Pai. Faça da casa deles, ó Deus, um lugar de adoração, Pai. Eu oro, Senhor, eu oro pela irmã Belinha. Oh, Deus, serva valorosa, Pai. Deus, em nome de Jesus, entra ali, Senhor, com a providência do Senhor. Faça, ó Deus, com a casa da irmã Belinha, Deus, seja um altar de adoração, Pai. Visita, Senhor, a vida, Senhor, da irmã Ita, Pai. Oh, Deus. Dá a ela, Senhor, um coração grato, um coração de adorador, Pai, por excelência. Faz, Deus, da vida dela, Deus, uma altar de adoração, Pai. Que as circunstâncias, ó Deus, adversas que ela passa, não possa impedi-la, Senhor, de adorar ao Senhor, Pai. Porque a adoração, Pai, ela move a mão de Deus. Abençoa, Senhor, a vida da minha esposa Cássia. Oh, Deus, continue, ó Deus, fazendo dela, Senhor, uma adoradora por excelência. Que Te adore, Pai, em espírito e em verdade, Pai, com todo o seu ser. Abençoa a nossa casa. Seja um altar de adoração ao Senhor, Pai. Oh, Deus, visita o lar da irmã Terezinha. Oh, Pai, visita, Senhor. Faz da vida da irmã Terezinha, Senhor, mesmo diante dos momentos difíceis, ó Deus, lugar de adoração. Repreende, ó Deus, através da adoração, ó Deus, toda a obra do inimigo, Pai. Toda seta que o diabo tem lançado sobre a casa da Tua serva. Que Deus, no soar, no tanger da harpa, Deus, o inimigo possa bater em retirada, em nome de Jesus. Visita, Senhor, o lar da irmã Eleni, do irmão Márcio. Que o lar deles, ó Deus, a vida deles, seja um verdadeiro altar de adoração ao Senhor, Pai. Em todos os momentos, Pai, independente das circunstâncias, ó Deus. Tantas circunstâncias difíceis, ó Deus, que o irmão Márcio, de uma maneira muito especial, passou, Deus. Mas o Senhor deu a ele, Senhor, sempre um sorriso nos lábios, mesmo, ó Deus, quando tudo parecia perdido. Continue fazendo dele, Pai, um verdadeiro adorador, Pai. Abençoe a vida do irmão Orlando. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Cuida dele. Visita, Senhor, o seu lar, visita a sua vida, Deus. Que ele, ó Deus, possa ser realmente, ó Deus, um adorador do Senhor. Um servo do Senhor valoroso, Pai, em nome de Jesus.
Obrigado, ó Deus, pelo legado deixado, tanto pela sua mãe como pelo seu pai. Ensinou-lhes, ó Deus, a adorar o Senhor em qualquer circunstância. Obrigado, Deus, pela vida da Lia e da Bianca. Oh Deus, faça do lar da Lia, Deus, um altar de adoração, Senhor. Que os momentos difíceis da vida dela, Deus, ela possa dizer: eu tenho um Deus que zela pela minha vida. Zita, abençoa, Senhor, a vida da Ângela, a vida da Gabi, o seu lar, Pai. De uma maneira especial, Deus, construa no lar da Ângela, Deus, um lugar de adoração, Senhor. Que o Senhor seja o centro, Deus, de toda a sua vida, Pai. Que nada impeça, Senhor, a Ângela de abrir os lábios, ó Deus, e dizer: eu louvo ao Senhor, porque Ele é o meu Deus. Eu te louvo, Deus, pela vida do Fáder e da Karine. Obrigado, Senhor. Que eles continuem, ó Deus, sendo adoradores. Ó Deus, que os momentos difíceis, ó Deus, que muitas vezes eles atravessarem, eles possam passar, ó Deus, pelo deserto, dando glória a Deus, sabendo que o Senhor está cuidando dos detalhes. Oh Jesus, visita a vida do Cidinho. Que ele continue, ó Deus, sendo apaixonado pelo Senhor. Que as circunstâncias, ó Deus, não mudem o adorador que está presente no seu coração. Cuida, Senhor, de cada detalhe, Pai. Que agora, Pai, o Senhor nos leve para casa, mas que a adoração esteja nos nossos lábios. Não deixe, ó Deus, com que os nossos lábios se fechem para adorar o Senhor em todo momento. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, que nós possamos declarar a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor, a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida, Pai. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. E agora, igreja de Deus, siga em paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre vós e tenha cuidado de vós. E que o Senhor levante sobre vós o rosto e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus e que o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo eterno do Divino Espírito Santo esteja sobre vós, igreja, e sobre todo o Israel de Deus que está espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém.